En este primer episodio de nuestra serie especial sobre Mongolia, vamos a revelar los secretos del progreso de la misión en este territorio tan peculiar. No te vayas porque Misión 360 está comenzando. Hola querido amigo y querida amiga que nos acompaña a través de la TV Nuevo Tiempo en Sudamérica o a través de internet en otra parte del mundo. Bienvenido a Misión 360, tu espacio para ver historias inspiradoras de misión que llegan desde cualquier parte del mundo. Y si te perdiste alguno de los programas anteriores, no hay problema. Puedes enterarte de todo lo que ya pasó accediendo a nuestro sitio web. Y no dejes de seguirnos en las redes sociales. Envíanos un mensaje, cuéntanos tu historia de misión. Esperamos tu contacto. ¿Qué sabes sobre Mongolia? Ubicada en Asia, ese es el 19º país más grande del mundo. La temperatura es extrema y su capital es la más fría del planeta. Sin embargo, las personas son muy cálidas y abiertas para recibir la palabra de Dios. Descubre más sobre este interesante lugar. My name is Batr. I'm 25 years old. I was born and raised here in Mongolia. Oh, I forgot to mention, I'm a photographer. I love having the ability of framing a moment that can last for eternity. I've lived long enough to remember when communism used to rule my country. I love taking pictures of people, walking around the street, listening to their stories, their struggles and their victories. As I review my work, I see their faces and smiles. I feel this intimacy. I feel so drawn to them. I feel inspired. The closer I get, the more fulfilled I am. Nós estamos em Dubai, uma cidade fantástica conhecida por seu desenvolvimento rápido, onde tudo foi construído do nada, há pouquíssimo tempo atrás. Seus prédios imponentes e arquitetura futurista são um cartão postal ao redor do mundo. Todas as atrações foram criadas para manipular os sentimentos dos visitantes. Alguns anos atrás, isso tudo era deserto. E apesar de lindo, limpo e reluzente, a falta de intimidade faz de Dubai um lugar que se importa com a plástica, mas se esquece da essência. Esta cidade é um exemplo perfeito de como o homem tem se tornado egoísta na busca intensa por satisfazer seus desejos e prazeres. Parece que a superficialidade vence sobre a intimidade. Em nenhum momento somos levados a pensar em como ajudar o próximo. Dubai me lembrou de como o homem tem se afastado da intimidade que Deus quer ter com seus filhos. De como a necessidade de servos para perpetuar a missão divina pode ser apagada por um prazer momentâneo. Em contraste com este lugar, podemos citar como exemplo a Mongólia, um país que há pouco tempo atrás também renasceu, mas de uma maneira completamente diferente.
Estamos na Mongólia, um país enorme de temperaturas extremas, conhecido pela bravura dos seus conquistadores e por suas terras selvagens. No final da década de 80, o regime comunista que dominava o país se desintegrou, deixando uma nação confusa tanto nos aspectos políticos quanto nas questões espirituais. Quando os missionários Brad e Katie Jolie chegaram à Mongólia em 1990, existiam menos que 10 cristãos e nenhum adventista em todo o país. O casal pioneiro de missionários trabalhou por 6 anos para implementar a igreja na Mongólia. Usando o evangelismo da amizade, tradução de literatura e treinamento de liderança, eles construíram uma base para o crescimento futuro. When God showed us it was Mongolia, then, we were both excited and doing all the research we can. And when we came, there was no Adventists here, there was no friends here. So in the mission field, it is not easy because selfishness is still there, but now it's not just dealing with yourself, you're dealing with a different culture, people who react differently, respond differently. I tell myself a story, how can they be so stupid and do it this way? It's just a different way. There's nothing wrong with that way. It's just different than my upbringing and the way I was raised to do things. How do you go about it? Is just making friends. And so we would make friends and then let them bring their friends. And I looked at my role then as just to love them. Whoever they brought, I was just to help love them to God. Em 1997, o casal foi forçado a retornar aos Estados Unidos devido ao estágio avançado de um câncer em Brad. Infelizmente, ele veio a falecer em 1998. One of the first things I'd like to ask God is why Brad had to die. Because I know to ask that question now would take me a wrong direction, because I just have to trust that God knows what is best. And so that's just a question I'd like, why? Please, I'd like a little explanation. And I know a lot of the Mongolians have that same question as well. Em 2012, Katie decidiu voltar à Mongólia e terminar os seus dias atuando no campo missionário tão próximo ao seu coração. So to come back now and see how things are, it's just coming home because of the Mongolian Christians here. It's like we have co-workers and we can work together. And that's the difference, I would say, mostly between the first time and then coming back here now. My greatest hope is that when Jesus comes and we meet Brad, and he doesn't see just the few Mongolians who were believers that he knew and he died, but he sees a whole multitude. And to know that his death and his giving his life and his all, it really made a difference. And now there's all these people who love Jesus because he had a dream and he answered God's call for his life. My name's Kathy Hartman. My late husband, Brad Jolie, and I came through Adventist Frontier Missions as the first missionaries to Mongolia. O resultado do trabalho dos missionários aqui na Mongólia é impressionante. Os números podem até parecer pequenos, mas se você pensar que tudo aqui começou do zero, esses números são enormes. A Mongólia tem hoje 30 igrejas e mais alguns grupos organizados, com um total de 2.180 membros. Para cuidar desses irmãos queridos, são 7 pastores ordenados e mais 10 aspirantes. A ADRA já investiu aqui mais de 2 milhões de dólares em projetos que variam desde o auxílio a crianças com deficiência, passando por prevenção a desastres, chegando até o auxílio para o plantio de hortas comunitárias. O Instituto de Línguas possui mais de 200 alunos e conta com 4 professores voluntários. A Escola Adventista tem um pouco mais de 80 estudantes e uma equipe de 20 pessoas trabalhando entre funcionários e professores. O Departamento de Publicações tem um diretor com seu assistente para orientar o trabalho de mais de 20 coportores. A Adventist World Radio produz programas que geram mais de 17 mil downloads. Em 2015, a divisão sul-americana envia 25 missionários e suas famílias para cooperar com a pregação do Evangelho na Igreja Mundial. Desses, 2 estão aqui na Mongólia, trabalhando na missão.
A primeira batizada da Igreja Adventista da Mongólia hoje serve a Deus como funcionária da missão. Of course, at the beginning, it was not that easy me to accept and then believe the teachings of Christ. And the first invitation was very interesting. And Kathy invited me to come over on Saturdays. My father didn't say much. He said, "Oh, it's your choice. It's your own choice." But my mom was so against of it. She wasn't happy at all. And she was even trying me to stop going to meet with the American spy team. Of course, it gives me a little dilemma. And then I was just worried about a little bit, but people were different. Those American spy team, those crew were so different. They were very kind. But the most important, that time Brad Jolly, who was the first missionary, and he said that relationship is very important. You have to show your love to your family. The very interesting thing is, today, my mom, she was baptized back in I think 1999. And then she voluntarily surrendered, and then now she's a part of Spy Team. I'm Inke Mishidorj, the first Seventh-day Adventist baptized member of Mongolia. Y después de la pausa, el Dr. Martin Kung nos va a contar sobre su experiencia en Mongolia y en Dubái durante la grabación del documental Retratos de la Misión. Así que no te vayas, nosotros ya regresamos. Y ya regresamos con más Misión 360, tu espacio para conocer historias de misión de todo el mundo. Ahora vamos a charlar con el Dr. Martin Kung, director ejecutivo y presentador del documental Retratos de la Misión, que fue grabado en Mongolia y en Dubái. En realidad nosotros acabamos de ver la primera parte de este interesante documental. El Dr. Kung es también vicedirector del Centro Universitario Adventista en São Paulo, en Brasil. Es graduado en Teología y Comunicación, y su doctorado es en la área de comunicación. Bienvenido, Dr. Kung, es un privilegio tenerlo aquí. Mi primera pregunta es, nosotros sabemos que usted está relacionado con la misión, su familia está relacionada con la misión. ¿Nos puede explicar cómo comenzó esa influencia de misión? Meus pais sempre deram muito valor ao próximo. Tudo que a gente pudesse compartilhar. Desde pequenininhos, a gente era estimulado olhar pessoas com necessidades materiais ou mesmo espirituais para que pudéssemos levar auxílio nas múltiplas formas de auxílio. Meus pais não eram ligados formalmente à igreja ou pastores, como tradicionalmente os missionários o são, mas eles estimulavam para a gente seguir nesse caminho. Então a família, uma parte significante, 3 dos meus 5 irmãos se tornaram pastores missionários na área de ajuda humanitária, na área de desenvolvimento humano, e isso está impregnado na nossa história. Oh, qué bueno. Y pastor, ahora vamos a hablar sobre el documental. Mi pregunta es, ¿cuál fue la motivación de realizar ese documental que no fue muy cerca? Sabemos que fue en Mongolia, en Dubái. ¿Cuál fue el objetivo principal de ese documental? O principal objetivo foi mostrar para as pessoas, através dos vídeos, através de um documentário, o que é feito em outras regiões do mundo. A gente às vezes não se envolve porque a gente não conhece. A gente não se envolve porque às vezes a gente não se inspira. Então o objetivo do trabalho foi inspirar pessoas, através das histórias de transformação, através das histórias lindas do que acontece nesses países, o registro dessas histórias, através da arte, vamos dizer assim, através da comunicação, ser uma fonte de inspiração das outras pessoas. Esse foi o objetivo que nos fez ir até lá e gravar essas histórias. Me imagino que las personas que van a ver, vieron una parte y van a ver otra parte de ese video, se van a inspirar. Y mi pregunta continúa siendo por esa parte que, ¿por qué fue elegido Dubái? ¿Y por qué fue elegido Mongolia? Países totalmente diferentes,
pero sin duda con un objetivo principal que es predicar el evangelio en esos lugares que me imagino que todavía es muy poco. Ok. São duas perguntas. Por que nós elegemos a Mongólia? A Mongólia é só um exemplo. Na verdade, a gente explora as histórias da Mongólia, mas o que a gente quis foi mostrar as histórias dos missionários. E a Mongólia foi um país viável. Ele foi viável para a gente porque o meu irmão era um dos líderes dos projetos missionários lá. Desta forma, a gente não gastou com comida, com hospedagem, a gente teve facilidade de deslocamento no país. Se eu pudesse, eu mostraria dezenas de outros países, mas não é viável, não é fácil, isso custa para a gente. Então, a Mongólia é um exemplo. Agora, Dubai é uma conveniência e um contraste. Conveniência, porque a gente passava por lá. O trajeto do avião do Brasil para a Mongólia passa por Dubai. Então a gente parou de qualquer maneira naquele aeroporto. Isso foi uma conveniência. Mas ele foi intencional também, porque a gente quis mostrar o contraste da riqueza, do esforço humano para fazer algo que se volte para si mesmo, para o seu prazer, em contraste com um país ou com um projeto que ele é baseado até mesmo no sacrifício pessoal dos missionários, mas cujo objetivo é o serviço. Então, Dubai reluz, brilha e se destaca no mundo inteiro, não como uma cidade humanitária, não como uma cidade que ajuda o próximo. Ela se destaca como uma cidade egocêntrica, voltada para si mesma, onde as pessoas vão lá gastar dinheiro com o luxo, gastar dinheiro com o prazer, gastar dinheiro com a ostentação. Enquanto que o missionário, ele vai para a Mongólia ou para dezenas de outros países, se gastar, se doar. Ele é consumido, ao invés de, no sentido da expressão financeira, ao invés de consumir. Ele se desgasta em prol do outro. Então a gente mostrou o que é o homem voltado para si e o que é o homem voltado para o seu semelhante. Dubai é um contraste. Dubai é só para mostrar o quão longe de Deus, às vezes, a gente canaliza dinheiro, recursos e outras coisas mais. Imagino que foi uma experiência linda, pero ya que estamos hablando de misión, me gustaría preguntar, Dubái es un gran desafío hablando acerca de misión. ¿Cuál fue su perspectiva de ver cómo nosotros podemos alcanzar lugares parecidos como Dubái? Imagino que regiones aquí en Brasil, otros países de Europa, son un poco parecidos. ¿Y cuáles son los desafíos en ese país y también en el país de Mongólia? Em relação a Dubai, o desafio é gigante mesmo, porque Dubai tem um estado que é também uma religião. E ele não é aberto para você falar de Deus e de cristianismo. Então, Dubai precisa de contato, relacionamento, você tem que se infiltrar na cultura, conviver com as pessoas e não necessariamente ficar dizendo para a pessoa, olha Jesus ou qualquer outra coisa, olha o céu. Dubai você vive e Deus, através do seu exemplo, inspira e faz o trabalho. Ele é fechado, é um grande desafio. A Mongólia é aberta. A Mongólia você hoje pode ter uma igreja, pode ter uma escola, pode falar de Jesus. Você pode inspirar as pessoas não só com o seu exemplo, mas também com a sua intencionalidade, né? Então, são situações bastante diferentes, como a gente tem em diversos outros lugares do mundo. Imagino. Tengo una curiosidad. ¿Cuánto tiempo duró ese viaje? A viagem toda durou em torno de 10 dias. A gente ficou um dia em Dubai e ficou 5 dias na Mongólia. Na Mongólia a gente trabalhava em torno de 18, 19 horas por dia. A gente aproveitou cada minuto, a gente aproveitou cada situação, cada lugar, a câmera estava sempre ligada para poder aproveitar todas as chances lá. Imagino que el clima era diferente también. En Dubái imagino que hacía calor y en Mongolia era época de frío. Sim, Dubai é muito quente, muito mais do que a gente está acostumado aqui na América do Sul, né? E Mongólia
é muito frio, muito mais do que a gente está acostumado aqui. Ainda bem que a gente não foi no inverno rigoroso, no máximo do inverno deles. Então a gente conviveu com menos 10 graus, menos 8 graus e alguma coisa em torno do zero, o que é suportável, né? Le hago estas preguntas porque me gustaría saber si usted tiene alguna experiencia en esos pocos días con usted, con el personal que le acompaña, una experiencia linda que nos puede compartir. A gente recebe algumas marcas, não é? Uma delas, por exemplo, foi visitar um trabalho que a ADRA, nossa Agência de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais da Igreja Adventista, desenvolve lá. É um projeto de hortas comunitárias. Nós vivemos numa região na América do Sul onde a agricultura e os recursos naturais são muito fartos, são muito grandes. Para nós, ver uma planta verde, ver uma verdura, uma fruta é comum. Naquele país, isso precisa de um cuidado como se cuida de um bebezinho. Então a ADRA tem estufas onde as pessoas plantam alface, plantam verduras desse tipo, e elas vibram de ver uma planta verde crescendo. É quase uma celebração. E a gente visitou uma senhora que com aquela estufa pode comer, ter vegetais e também pode ajudar outras pessoas. Isso me mostra o quão grato quem vive como eu num país assim, com um clima tão bom e com fartura de alimentação deve ser. Sempre grato. E mostra como é, às vezes, bem fácil ajudar pessoas nas situações mais carentes. Qué linda experiencia, pastor. Imagino que una persona que tiene esas experiencias es transformado a través de eso, valoriza más la vida, valoriza más la familia y valoriza dónde está. Y ahora, ya yendo al final, mi pregunta es, usted es comunicador y teólogo, ¿cuáles son los desafíos de la iglesia en comunicación con relación a la misión? Eu acredito que o maior desafio da nossa organização ou de todos os cristãos é vencer o egoísmo. Assim como Deus superou o pensar em si mesmo, né? A Bíblia diz que Deus vivia como Deus, abandonou o céu, desceu, viveu como homem, mas como homem ele não escolheu ser o principal ou ter o melhor e o mais confortável. Ele desceu ao mais baixo nível. Eu acho que esse desafio de vencer o egoísmo, de não pensar em si mesmo, mas pensar no próximo, ele é o maior desafio. Porque quando eu venço esse desafio, sobra recurso, sobra tempo e aparecem as oportunidades. Quando eu penso só em mim, o dinheiro nunca é suficiente, porque o mundo sempre vai me oferecer alguma opção importante e urgente para eu gastar o meu recurso. Quando eu venço esse egoísmo, o recurso vai aparecer não para mim, não para construir, entre aspas, uma Dubai, mas para ir e doar. Então, o grande desafio em qualquer circunstância é mudar o foco do eu para o outro. Pastor, muchas gracias por compartir esa linda experiencia y que Dios continúe bendiciendo en su trabajo. Foi um prazer. Mongolia es un país grande con muchas peculiaridades, culturas diferentes, geografías diferentes, pero lo que parecía ser un tremendo desafío para la misión es en realidad una grande oportunidad para que podamos llevar el Evangelio. Misión 360 está terminando, pero en la próxima semana continuaremos a explorar este territorio asiático tan único y especial. Y ya sabes, para ver, asistir, comentar o compartir nuestro contenido basta tan solo acceder a nuestras redes sociales y nuestro sitio web. Muchas gracias por tu compañía hoy y nos vemos la próxima semana. Un grande abrazo.